Então, como são vários agravos, a gente dividiu em 3 partes. Primeiro eu vou falar um pouquinho das fichas de notificação de maneira geral, depois sobre dengue, zika e chikungunya. Depois, acho que a Raquel também vai fazer uma fala sobre doença de Chagas, e a Mariane vai falar um pouquinho também sobre leishmaniose, e a Cida sobre febre maculosa, tá? Então, a gente pensou em abordar um pouquinho um amplo maior de agravos do que ficar só restrito a dengue, zika e chikungunya. Isso. Tá? Eu coloco para você, Joana? Por favor. Você quer trocar comigo? Vou trocar já. Pronto. Não sei se vocês conseguem enxergar o meu mouse. Consegue quando eu mexo no mouse? Dá sim, Josi. Que bom, dá para contar, né? Facilita. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a Lista Nacional Compulsória de Doenças e Agravos e Eventos de Saúde Pública, que está na Portaria de Consolidação número 4, e essa portaria, ela se renova frequentemente. Então, por exemplo, agora a Portaria 6.634 foi incluída esporotricose humana, então ela vai sendo atualizada à medida que vão aparecendo outros agravos de importância nacional, estadual ou municipal, né? Mas essa portaria, ela trata especificamente, ela trata da esfera municipal, estadual e nacional. Então, o Ministério coloca que alguns agravos são de notificação imediata, até 24 horas. Então, por exemplo, tudo que envolve óbitos, que nem doença aguda pelo dengue, óbitos por dengue, óbito por doença pelo vírus Zika, óbitos por febre do chikungunya, são 24 horas para o Ministério da Saúde, e eles incluíram febre de chikungunya em área sem transmissão. Tudo que for relacionado agora a casos, inclusive chikungunya em área que já tem transmissão, a frequência da notificação seria semanal. Só lembrando o fluxo, né? A maioria dos agravos, eles precisam de um aplicativo instalado no computador onde está sendo digitada a ficha. E esses dados, eles são transferidos via LOT por um sistema chamado Sysnet, e ele vai migrar para a esfera superior. Então, vem do município, vai para o estado, e do estado, pelo Sysnet, encaminha para o Ministério da Saúde. Já o Sina Online, que são as fichas de dengue e chikungunya, tem o privilégio de ter um sistema online. Então, não precisa de nenhum aplicativo, a secretaria digita no próprio sistema online, na internet, né? E dali já migra direto para o DataSUS, a gente consegue fazer o download direto para nossas máquinas para analisar os dados no Tabuin, ou quem consegue trabalhar com outras ferramentas tipo R, ou R ou Python, consegue fazer esse tipo de análise. Lembrando que, além de ter um prazo para notificação, que pode variar de semana ou imediata, 24 horas, também existe um prazo para habilitação automática do município de residência, que fica bem, na ficha, fica bem aqui em cima, né? Quando ele está clarinho, assim, a ficha foi habilitada para o município de residência. E lembrando que a notificação ela é feita no primeiro local onde ocorreu o atendimento, independentemente de onde o paciente reside. Então, se o paciente reside no mesmo município onde ocorreu a notificação, onde ele foi atendido, então não tem nenhum problema. Então, esse campo ele se habilita automaticamente. Agora, quando você atende o paciente e ele reside em outro município, aí ele já fica com esse campo disponível para habilitar o fluxo de retorno. É muito importante ter essa habilitação, porque senão o município onde reside o paciente não consegue dar os encaminhamentos necessários. E também tem lembrando que quem faz a notificação, muitas vezes pede coleta de exames também. Então, se puder preencher essas informações na ficha, facilita muito a condução ou encerramento das fichas. É muito comum a gente receber e-mails de outros estados e a gente também pedir para outros estados resultados de exames, porque é informado até coleta, às vezes chega até a informar que coletou, mas não coloca o resultado de exame. Então, é importante que quem quiser pedir coleta se atente a isso, a colocar o resultado de exames, ou colocar a informação que foi coletada e estão aguardando, depois manda por e-mail, ou se for do próprio estado do Paraná, as regionais os municípios conseguem se comunicar via regional e a regional passar as informações para a regional que pertence àquele município. Se o município não habilita o fluxo de retorno, ele faz automaticamente, após 31 dias. No 31º dia, ele já faz automaticamente. E o prazo para encerramento oportuno é no máximo 60 dias após a data da notificação. Esses 60 dias, ele é exclusivo para vários agravos, né? Que nem dengue, zika, chikungunya são 60, acho que Chagas também Chagas aguda, pelo menos, né? E tem alguns outros agravos que ele tem um prazo maior, de 180 dias, que aí a Maiane vai estar trabalhando com isso mais tarde. O que a gente faz com esses dados, então? A gente faz um monte de análise com esses dados. Ele serve para a gente calcular a incidência, para fazer contagem de quantos municípios estão com uma incidência muito grande. A gente pode avaliar isso por um período acumulado anual, pode ser por 10 semanas.
A gente pode avaliar, inclusive, como é que está a questão dos encerramentos, se está sendo, quantas fichas ainda faltam para ser encerradas, se está tendo muito caso confirmado em uma determinada região. Com isso, a gente consegue elaborar estratégias aqui na epidemiologia para estar verificando quais são os municípios que possuem maior fragilidade e está investindo maior em capacitação ou em recursos, né? Então, é feito toda uma avaliação de tudo que é feito no SINAM. Fora isso, a gente consegue também, com uma parceria com o CONAS, fazer o georreferenciamento dos casos e subir numa plataforma que ela ainda é restrita, né, diferente dos nossos boletins, que são disponíveis para o público em geral. O CONAS precisa ter uma senha e um login de acesso. Assim, todas as regionais têm pelo menos um técnico com acesso a essa plataforma. Ali a gente consegue transformar todos os endereços dos casos de dengue e de chikungunya em georreferenciar e transformar isso em informação a partir de um mapa. E esse mapa a gente consegue fazer várias análises. Então, é uma ferramenta muito importante. E para poder fazer ela, precisa ter campos preenchidos, tipo endereço, né? E se não tiver endereço, a gente não consegue fazer esse georreferenciamento. E o Ministério também adota o campo, ela sugere, né? Ela recomenda que se faça o georreferenciamento pelos bairros, porque facilita muito a identificação da localidade pelo município para fazer estratificação de risco. Mas se não tiver o bairro preenchido, a gente não consegue fazer também, né? Então é importante ter esses campos preenchidos para a gente, pelo menos, conseguir dar uma resposta. Se tiver bairro, tiver shapefile, né, com os bairros do município, a gente consegue fazer a certificação pelo shapefile. Se não tiver, se tiver o endereço informado, a gente consegue fazer pelo georreferenciamento pelo setor censitário, que é o que o GeoConas faz. Para isso, a gente também utiliza os dados do SINAM para fazer o nosso relatório automatizado, onde gera duas formas de representação de dados, uma por histograma, dos municípios onde a dengue não é endêmica, e aqueles que têm uma saída histórica robusta, a gente consegue gerar o diagrama de controle. E a parte vetorial, também existe um boletim, que é o boletim, o informe epidemiológico vetorial, que ele tem a publicação de acordo com o que é feito o levantamento de índice amostral, geralmente a cada 2 meses que sai uma publicação. E agora nós estamos começando a trabalhar também com conta-ovos. Vários municípios estão aderindo à plataforma, estão alimentando, então acredito que futuramente a gente vai conseguir também incluir os dados do conta-ovos nas nossas análises. Aí fora disso, eu deixei o propósito do Qualifica separado, porque o Qualifica Sinam a gente começou a trabalhar, se não me engano, em 2022, não lembro bem quando, e a gente parou de trabalhar em 2024, porque pelo volume de notificações que teve naquele ano, a gente acabou se perdendo aqui com quantidade de coisa que tinha para fazer, e infelizmente a gente deixou de trabalhar com Qualifica, a gente não conseguiu dar conta de continuar. Mas agora a Vera vindo para cá, não sei se vocês sabem, mas foi a Vera que fez toda a programação no R para fazer essas análises do banco de dengue e de chikungunya. E a ideia é, como ela está aqui agora com a gente ampliar para outros agravos também, incluir esse tipo de inconsistência para análise de todos os bancos, porque aí vocês vão conseguir ter uma planilha onde tenha todas as linhas com os campos que tem algum erro no agravo, no banco de dados, para pedir correção, tá? Então é importante olhar que, por exemplo, o Qualifica, ele se baseia em alguns critérios, a gente elencou alguns para trabalhar, que a gente considera que é muito importante. Então, por exemplo, datas é uma coisa que a gente percebe que tem muito erro. Até a Vera agora acabou de tabular, para pedir para ela fazer uma tabulação, apareceu assim, datas de notificação ou de início de sintomas de 1975. Aí a gente olha, quando a gente vai ver, a gente percebe claramente que é um problema de troca de campo. Então, em vez de digitar a data de início dos sintomas ou a data da notificação, acaba digitando a data de nascimento. Isso interfere muito, porque a data é um dos campos mais importantes que a gente tem, porque é com base nele que a gente consegue avaliar. Primeiro, a LPI, para verificar quando que começou os sintomas, onde estava aquele paciente. Se a data está errada, a gente tem uma dificuldade. Também a gente consegue, a partir da data, avaliar a qualidade ou a interpretação dos resultados dos dados laboratoriais. Então, a gente consegue verificar, se eu tenho uma ficha que tem sorologia negativa, mas a coleta foi feita antes do 6º dia, a gente já sabe que é um problema de data. Então, ou a data está errada, ou talvez tenha sido até um teste rápido que foi feito. E assim por diante. Então, a gente percebe que todos os campos são interligados. A gente elencou problema de data, classificação final, dados laboratoriais, evolução, hospitalização e LPI, que é o local provável de infecção. E endereço completo do bairro, a Vera vai incluir nos próximos relatórios que forem sendo feitos. Então, a gente analisa nesses campos a completude, que é o grau de preenchimento de um campo, e a consistência, para verificar se as categorias, se elas têm coerência entre os dados do campo relacionado. Elas têm que ter pelo menos uma coerência. Então, você não pode dizer que o paciente, por exemplo, morreu pelo agravo, teve um óbito pelo agravo, e a classificação final está como descartado. Então, não faz sentido. Então, poderia até ser um óbito por outro agravo, mas não daquele agravo que está sendo notificado. Então, isso aí se considera que é uma inconsistência. Então, só um exemplo de datas. Então, aqui nós temos, por exemplo, a data de início dos sintomas. Isso aqui é um banco é uma ficha que foi notificada em 2021.
o paciente nasceu em 29/12/85 e data do primeiro sintoma é a mesma data de nascimento. Então, a gente pensa, poxa, já nasceu com dengue? Provavelmente não. Provavelmente deve ser um erro de digitação. Os campos são muito próximos, eu sei que a gente se confunde, mas é importante tomar atenção, porque isso aqui é um campo muito importante para a gente ter tanto erro no banco. Com esse problema de erros de data, a gente percebe que em 2020, isso aqui é um gráfico que mostra nas colunas azuis a quantidade de erros que existem por ano nas notificações. Não é número de notificações, é a quantidade de erros. Então, logicamente, 2024, como foi um ano muito epidêmico, lógico que teve muito mais notificações e, com isso, teve um aumento de erros também, erros absolutos. Só que quando a gente faz um cálculo de taxa, a gente pega o número de erros, divide pelo número de notificações, ele dá essa porcentagem aqui, tem uma proporção. Então, a gente percebe que a maioria dos anos ele ficou em torno de 0,20 por aí, né? Mas olha que interessante, em 2021, nós tivemos em torno de 88 mil notificações. E 2024 teve quase 1 milhão de notificações. E olha que a proporção de erro em 2021, mesmo tendo um menor número de notificações, foi maior do que 2024. Então, percebe que parece que a tendência seria ter uma maior proporção em 2024, se a gente olhar, né? Mas não foi. Então, é importante a gente estar sempre realmente monitorando esses casos para conseguir melhorar os indicadores cada vez mais. Esse aqui é o banco de dengue. Em relação ao chikungunya, aí nós estamos começando a ter municípios, cada vez mais municípios com casos no seu próprio território, né? E a gente está percebendo que o banco de chikungunya, ele está realmente com muito problema, ele está ficando com valores até piores do que o banco de dengue. E é um número bem menor do que dengue, né? Então, é importante a gente estar observando os dois bancos, né? Tanto dengue quanto chikungunya, tá? Aí, além disso, a gente tem um problema a data também interfere na avaliação do resultado do exame. Então, por exemplo, aqui a gente percebe que o paciente foi feito, ele adoeceu dia 16 de abril de 2021 e coletou dia 22 de abril. São 7 dias do início dos sintomas, então desconfigurou um pouco a apresentação, né? Então, a gente percebe que se ele for um exame de ELISA, tá correto, né? E deu negativo até, não resultado desse tipo de exame de sorologia. Então, se ele for um exame por enzima em um ensaio, aquele ELISA, então está correto. Agora, se a pessoa testou por teste rápido, não preenche esse campo aqui de coleta nem sorologia, nem resultado. Pode ficar até como quadro não realizado. E no campo de observação, coloca que foi teste rápido e o resultado de exame. Mesma coisa para... Aqui é um exemplo, né? Que pena, né? Desconfigurou tudo, porque a gente passou para o... Tá lá embaixo, desculpa, a gente passou para o Drive, aí na hora de passar de volta, ele desconfigurou. Tá, então, assim, nesse caso aqui, se o teste, aqui no caso, é a mesma coisa, né? Ele teve, dia 13 de julho foi o início dos sintomas, e ele coletou no mesmo dia que ele disse que adoeceu. Então, não dá o quê? Nem um dia, né? Dá um dia só de início dos sintomas. Então, com o resultado deu negativo. Esse resultado, a gente percebe que não é impossível, assim, ou vai dar realmente resultado negativo, porque foi coletado no momento que não deveria ter titulação de IgM na amostra, e então, ou ele trata-se de um teste rápido. Então, se for teste rápido, aqui ficaria o correto é ficar não realizado e coloca no campo de observação que foi um teste rápido. O problema de sorologia, a gente percebe que é maior do que o problema com data, né? Então, em 2025, nós estamos com esse problema com uma proporção muito maior do que em 2024, tá? 3,54. A gente já chegou a 8,47. Como vocês veem, em 2021 foi um ano problemático de qualidade do banco, né? Então, depois, quando a gente instalou o Qualifica-se, ele vai melhorando, só que a gente está deixando um pouco de lado, parece que está tendendo a aumentar. De chikungunya, sim, já chegou a 2021 foi 4,61%, 2022 aumentou, ficou bem alto, depois 2023 8,14%, e esse ano a gente está com muito caso, então ele está com, até esse campo está até com melhor preenchimento, 2,85%, mas a ideia é que ele abaixe, que ele fique bem menor do que isso, tá? Por isso que a gente precisa do apoio de vocês. Ah, que pena, ficou tudo desconfigurado, né? Tá. A PCR é a mesma coisa. Então, o PCR, ele também tem um período correto de ser coleta. PCR só tem feito a pesquisa do vírus, né? Então, tem que ter no período de virimia até o 5º dia. Então, coleta, por exemplo, nesse caso aqui, que deu 74 dias da data do início do sintoma, isso aqui não pode ser de verdade, não deve ter acontecido isso, né? Até o LACEN nem processa a amostra com esse tipo de erro. Então, esse resultado aqui não está correto. Então, provavelmente é problema na data, ou na data de início dos sintomas, ou a data da coleta, algum problema tem, mas não é confiável, né? Esse tipo de resultado. O correto seria, se for enviado para o LACEN e tiver certas datas, aqui deveria estar como ou não realizado, né? Provavelmente o LACEN não faria esse tipo de processamento de amostra.
Com relação à coleta, ele também a gente percebe que em 2025 ele piorou esse tipo de erro para dengue. Para chikungunya, ele está um pouquinho melhor que 2024, mas assim, isso aqui é um tipo de campo que não deveria ter praticamente nada de erro, né? Porque é um tipo de erro que você digita, então você não vai confundir PCR com teste rápido. Poderia confundir até INS1, mas o PCR não. Então não deveria ter nenhum tipo de erro nesse campo. Outro tipo de erro é o critério de confirmação. Então, por exemplo, aqui, tá vendo? Está dizendo que foi laboratorial, só que não tem nem data de coleta, nem resultado, nem para NS1, nem para PCR. Lembrando que se for teste rápido, vai ficar realmente desse jeito. E aqui no critério de confirmação, o correto é colocar o número 2, é clínica epidemiológica, e colocar no campo observação, que é o teste rápido, e o resultado dele. Tá. Agora, desse tipo de erro, que tem a confirmação por laboratório, mas não tem exame válido, a gente percebe que em 2025, proporcionalmente, ele está muito maior do que todos os anos, ó. Está com 1,9, ano passado a gente estava com 1,54, e chikungunya é disparado, 6,32, é a maior proporção na história que a gente tem de tudo que foi levantado. Então, é uma coisa assim, bem complicada, a gente vai pedir para vocês incentivar os municípios a tomarem bastante cuidado com o preenchimento desses campos. Outra coisa que a gente observa é caso confirmado sem definição de autoctonia. Então, aqui nós temos a classificação como dengue, mas está em branco aqui, é local provável de infecção. Isso é muito importante, a gente consegue até fazer a avaliação de município, como, por exemplo, chikungunya. A gente percebe que tem município que está tendo uma inversão de maior número de casos de autóctonos do que importado que tinha no passado, e está mudando o perfil. Se não tivesse campo preenchido, a gente não tem como saber. Né? A gente sabe que alguns municípios, por exemplo, que tem dengue como endêmico, acabam não levando muita importância para o preenchimento desse campo. Mas a gente, ele é muito importante. Com base nesse campo que a gente faz a avaliação das incidências das últimas 10 semanas, a gente não trocou ainda por caso confirmado. Nem caso provado, né? A gente ainda está, né? Então, assim, ainda trabalhando com os casos autóctonos. Então, por favor, pedir para os municípios preencherem. É só colocar 1 ou 2 ou 3, não é uma coisa que não é tão difícil de fazer isso, né? É mais complicado, eu acho, fazer outro tipo de análise, né? Mas chegar até a conclusão se o caso é autóctono do município de residência, é o desfecho de uma investigação. Quer dizer que você conversou com o paciente, perguntou onde que ele estava. Se a dengue é endêmica, é mais fácil. Então, preenche tudo comum, né? Você já sabe que aquele caso dali, até já está confirmando até por clínico epidemiológico, mas deixa em branco. Procure não deixar em branco, tá? Você vê que esse é o maior nosso grande problema, é local provável de infecção. Então, ano passado foi 5,7% e esse ano está com 3,93%, é bem alto. Chikungunya é dramático, passou de... ano passado foi 70% que não chegou à conclusão, ou realmente não chegou à conclusão, se o local é do local provável de infecção, se é do município de residência ou não, é muito alto. Esse ano também está alto, está 44%. Então, essa é uma informação muito importante. Tá. Esse daqui é o seguinte, né? O paciente está como dengue. Tá vendo aqui no campo de evolução, está como óbito pela gravo? Óbito pela gravo, confirmado como dengue, critério de confirmação laboratorial. E aqui no campo da hospitalização está em branco. Então a gente fica pensando, será que esse paciente morreu em casa? É provável que esse paciente morreu em casa? Sim, geralmente, assim, a gente acredita que deve ter uma porcentagem que pode acontecer isso realmente, do paciente não chegar a ser internado, mas eu acredito que a maioria dos casos ele deve ter passado por algum tipo de atendimento e provavelmente foi internado. Então ele fica em branco. Então, na hora que a gente avalia esses dados, fica parecendo assim, que o paciente chegou e já morreu. Ou o paciente realmente morreu em casa. A gente não tem como saber. Esse campo ele é muito importante ser preenchido. Então, a gente está pedindo para vocês fazerem os municípios ver a importância desse preenchimento. Outra coisa também é paciente que foi internado, que nesse aqui ele ficou 2 dias internado antes de vir a óbito e não tem nenhuma informação, tá vendo? Não realizado, nenhum tipo de exame. O paciente está internado, está no hospital, está disponível. Como é que não coleta nenhum tipo de amostra desse paciente? Depois, para fazer toda a parte da investigação do óbito, encerramento, fazer por clínica epidemiológica sem resultado de exame é complicado. E depois também ir depois lá no IML, pedir para fazer corte, fazer outro tipo de exame que não seja sorologia ou por sangue, é complicado, né, também. Então, o paciente foi internado já coleta, já faz uma amostra para garantir, pelo menos, que se processe para tentar fazer um PCR, né? Então, isso é muito importante. Esse tipo de informação, assim, ele é menos comum, né, até porque a gente possui um menor número de óbitos, né, mas mesmo assim, a proporção está 0,01% e deveria não ter nada. De chikungunya está bem mais alto, né, está 0,05%, em 2000 e... Ai, que saiu o ano, né, não estou conseguindo enxergar. Deve ser 2023, será? Está 0,08%, então está um pouquinho maior. Voltar ali, ó, João. Volta lá. 23 mesmo. 0,08. Obrigada, Manu. Tá, então isso foi em relação à qualidade do banco. Agora vamos falar um pouquinho sobre o erro de inconsistência.
Na verdade, é um erro de completude isso daqui, que é quando a ficha ela não é quando ela não é preenchida o campo de encerramento, coloca a data de encerramento dos casos. Então, o próprio sistema, no caso de dengue, ele já encerra automaticamente, depois de 60 dias da data da notificação. Esse parâmetro de encerramento oportuno, que a gente chama aqui, quem encerrou até 60 dias, para dengue, para a maioria dos agravos, né, que são de notificação imediata, eles são 60 dias. E quando ele não encerra quando ele não encerra até 60 dias, a gente fala que é um encerramento inoportuno. Ele é um campo que ele é pactuado, inclusive o PKDS, ele também traz esse campo como uma das metas a serem cumpridas. E é 80% que tem que estar preenchido. Então, se a gente pensar aqui, é o que está com encerramento inoportuno. Então, o nosso encerramento oportuno de 2025 está em torno de 80 a 85%. Tá bom, tá acima de 80%, né? Então, para os parâmetros do Ministério, ele está atingindo, né? Em 2023, a gente não conseguiu, ele ficou, ou se atingiu, ficou assim na rabeira, né? Bem assim, bem próximo, né? Aqui eu tenho, agora chikungunya, ficou desconfigurado também, né? Mas ele está melhor do que dengue, né? Está 0,39% em 2025, ou seja, a maioria está sendo encerrada oportunamente, isso é bom. 2024 foi um pouquinho maior, mas a gente está dentro da meta. Mas a gente pode melhorar. Aqui é um levantamento que a Vera fez, considerando todas as regionais, isso aqui para dengue, né? Isso. Então, essa linha tracejada colorida, a regional está aqui, e aqui o gráfico da regional, né? Essa linha cor-de-rosa colorida tracejada são autoctonia, não, sorologia. Sorologia coletada antes de 6 dias. Antes de 6 dias, isso. E esse vermelho que está vendo aqui, vermelho aqui, seria o problema de autoctonia. Então, a gente percebe que a questão da sorologia, na maioria das regionais, é um problema que é recorrente. Em algumas regionais, que nem a 22ª, a gente vê que é o problema de preenchimento da autoctonia, a 17ª também, ó, tá vendo? Então, só para a gente ter uma ideia do panorama, não estou querendo expor nenhuma regional, a gente só fez para ter uma ideia de como é que está a alimentação do banco, considerando as regionais. A chikungunya, a gente vê que o problema realmente é a autoctonia, tá vendo? Todas as regionais têm esse problema, nenhuma regional chama destaque, que tem outro campo que tem problema de preenchimento. Então, realmente, a gente está com bastante problema no preenchimento de autoctonia. Aí a gente não sabe se as regionais estão com dificuldade de fazer investigação, se os municípios estão com dificuldade de terminar a investigação e definir a autoctonia. A gente poderia depois escutar vocês para levantar algumas hipóteses, tá bom? Então, isso aqui é a questão dos 60 dias. E agora vamos falar um pouquinho dos outros agravos, né? Então, já falei sobre isso. Tá. Esses aqui são os agravos que a gente conseguiu fazer algum tipo de análise para trabalhar com vocês hoje, que é dengue, óbito, febre amarela, febre do Nilo, febre maculosa, malária na região extra-amazônica, óbito com suspeita de doença pelo Zika vírus e óbito com suspeita de febre de chikungunya. A gente conseguiu fazer uma avaliação desses campos para verificar o preenchimento, principalmente em relação ao PQADS. Como é que é feito o cálculo, né? A gente pega um número de casos de doença de notificação compulsória imediata, que foram encerrados até os 60 dias, e a gente divide pelo número de casos que foi notificado, e multiplica por 100. Então, com isso, a gente conseguiu chegar nesse resultado. A Vera tirou pelo relatório do SINAM, que ele já faz isso também automaticamente, e então foi bem tranquilo. A gente pode até fazer um passo a passo, caso alguma regional nunca tenha trabalhado com esse tipo de relatório, porque é um aplicativo que tem do SINAM, que chama relatório SINAM. Aí ele já faz automaticamente, isso facilita muito, né, a vida da gente. Então, a gente pode estar fazendo passo a passo, caso alguém tenha interesse. E a gente percebe que em 2024, a meta nacional seria maior que 80% de encerramento oportuno, até 60 dias, e a meta estadual, que está dentro do Plano Estadual de Saúde, ele é um pouquinho mais alto, 87%. Então, a gente vê que dengue óbitos, a febre amarela, a febre de chikungunya, os óbitos de febre de chikungunya, febre do Nilo e malária essa amazônica, todas elas cumpriram em 2024 a meta nacional. Já a meta estadual, como ela é bem mais alta... Menos maculosa, né? É menos febre maculosa, que acho que a Cida vai trabalhar com vocês isso depois, que ela não tem cumprido, né? Acho que é um agravo que é difícil de cumprimento. E no estadual, em 2024, os óbitos a gente não cumpriu a meta estadual, nem febre amarela, e a febre maculosa já né, a gente não cumpre mesmo. E 2025 está um pouquinho pior, mas lembrando que ainda não fechou o ano, então dá tempo ainda de melhorar esse indicador. Então, em 2025, apenas, por enquanto, né, os óbitos por dengue e a malária na região extra-amazônica. Então, esses dois eles estão cumprindo a meta nacional, só que a meta estadual, apenas malária na região extra-amazônica que cumpriu, tá? Algumas recomendações. Primeiro, se atentar bem na questão da atividade de notificação, preenchimento da ficha, a digitação no máximo 7 dias após a notificação, dependendo da grave. Se for óbito, seria imediato, né?
e com isso a gente consegue agilizar a parte de investigação, encerramento oportuno dos casos, a coleta adequada e oportuna das amostras, de envio oportuno, e também a qualidade dessa amostra, toda a parte da pré-analítica é importante, pensar na conservação, colocar no tubo correto, fazer um monitoramento semanal das notificações, e com isso alimentar sempre o encerramento, consulta no GAL do resultado dos exames, é muito comum a gente ver que no GAL tem resultado dos exames, mas no SINAM ainda está sem o resultado preenchido, e as fichas ficam lá sem ter o fechamento adequado. Realizar a rotina de retroalimentação no SINONET semanalmente, tem aqui um site que explica como é que é feito isso. Os municípios notificantes devem inserir o máximo possível de informações antes de habilitar o caso para o município de residência, aquilo que a gente já colocou, né? Importante informar toda a parte. Se não puder colocar nos campinhos, coloca no campo de observação. É importante que chegue a ficha com o maior número possível de informações para o município da residência. Importante também ter a capacitação constante dos interlocutores municipais e técnicos responsáveis pela vigilância das doenças de notificações compulsória imediata. E também o uso do aplicativo Sinam Relatório, que é isso que a gente colocou, né, que a gente vai fazer um tutorialzinho. A regional sempre está divulgando as portarias, capacitações para notificação, então a gente pedimos para vocês reproduzir essa capacitação para os municípios das suas regionais. E, se possível, conseguir fazer a centralização da digitação para hospitais, com o Núcleo de Vigilância Epidemiológica, ou CCH, e também as unidades de saúde. Eu sei que a 17ª tem uma experiência bem interessante com a descentralização, inclusive, do Sinam Online, pelo menos, ou do Sinanet, até, acho que eles fizeram até no Sinanet, com a descentralização da digitação nas unidades de saúde. Isso auxilia muito, porque tem muitos locais, tem muito município que toda a digitação é feita dentro da vigilância epidemiológica do município. Aí o volume é muito grande, né? Então, se puder centralizar, melhor. E é uma avaliação regular da qualidade dos dados, então eu peço que vocês utilizem o Qualifica Sinam para fazer esse tipo de avaliação. Isso aqui eu já falei. Acho que era isso que eu tinha para falar. A gente pode dar continuidade, depois a gente abre para dúvidas geral? O que vocês acham? Ou querem tirar dúvida já? Ou vocês querem tirar dúvida agora? Já. Continuamos, então? Deixa eu só cancelar aqui. Cri, cri, cri. Não sei se alguém... Bom dia, Josiane. Oi, Cláudio. Consegue me ouvir bem? Eu passo para... O maior problema que eu vejo aí nessas metas aí, que é, eu sei que teria que ser fechado em 60 dias, mas o óbito, o maior, eu não sei se os outros colegas também passam por esse problema, mas o maior problema é os prontuários, a demora do prontuário a chegar. E não é por falta de ofício, de notificar os hospitais de maior porte, mas é bem demorado. Então, o prontuário em si ele demora 60 dias para chegar. Aí até fazer a investigação, por esse motivo que a gente não consegue atingir a meta. Entendi. Você diz dos óbitos, né, Cláudio? Dos óbitos de dengue. Por que demora 60 dias? Tem alguma explicação, assim? Burocracia deles. Eles falam que eles entendem que é uma obrigação deles a fornecer ou fazer um relatório, igual o Hospital da Criança, quando a gente teve um óbito de criança, eles fizeram um outro tipo de serviço. Eles fizeram um relato, não encaminharam o prontuário, mas eles têm essa autonomia para fazer. Eles fizeram um relato e mandaram para a gente. Mas o restante, eles reúnem todos os prontuários, mas primeiro eles fazem uma avaliação toda para depois mandar. Esse é o problema da demora. Eles só liberam depois desse tempo. Aí é um prazo muito grande que a gente perde. Aí depois nós vamos investigar, ler, interpretar o que aconteceu para a gente poder fechar o óbito. Então é uma demora. E às vezes quando tá um, é uma coisa, mas aí quando começa a aparecer 10, 8, o processo é demorado. E tem prontuários que o paciente ficou internado aí 10 dias na UTI. Chega com 400 páginas. Meu pai do céu. Não é fácil, não, é demorado. Mas a Enéas e a Cida, não sei se a Cida quer fazer o Raquel quer fazer alguma complementação, mas o Enéas e a Cida tinha feito uma planilha, tipo um resumo. Eu lembro que após filiar isso, para vir tipo um recorte do prontuário para ficar mais ágil, né? O Cláudio, o Josi, então, o Cláudio, mas isso são em todos os municípios? Não. Só quando acontece, mas que assim, os óbitos normalmente eles vêm para cá, para Maringá. Nós temos 30 municípios, né? Quando o paciente vem e morre aqui, quando é cidade pequena, com 2, 3 dias está aqui. É rapidinho. Mas a maior parte deles, eles vêm a óbito aqui em Maringá. Aí vai para Santa Casa, vai para o Santa Rita, algum hospital de grande porte, um terciário. E aí é mais demorado, é burocrático. Então, isso é uma coisa que realmente é complicada, porque até para a gente pensar qual que é o objetivo da gente fazer a análise do óbito, então, assim, acaba sendo inviável até você fazer, porque se você vai ter o resultado disso 60 dias após, já perdeu a oportunidade, né? O que a gente quer é que sejam identificadas as fragilidades para que sejam corrigidas. E aí, se demorar todo esse tempo, eu acho que, de repente, se acionar a promotoria, né, se respaldar no sentido de que é uma doença de importância em saúde pública, utilizar, né, das inúmeras aí literaturas que tem, das
leis que têm respaldando a necessidade de disponibilizar isso, nem que seja para, de repente, fazer no local essa análise do prontuário, se de repente eles não querem disponibilizar para vocês, mas de repente ir no local para fazer. Mas é algo que, assim, ele precisa ser feito o quanto antes. Não adianta eu fazer uma investigação depois de 60 dias, porque daí o objetivo que tem de se fazer a investigação, ele não está sendo cumprido. Até eu gostaria de repente, de ver das outras regionais se também tem essa dificuldade, porque não é o correto, não é o que a gente espera. E só vou acrescentar uma coisa também, porque, na verdade, a demora é algo meramente burocrático, porque para o hospital, a grande maioria dos hospitais, para a gente, ainda mais em cidades de grande porte, os prontuários são eletrônicos, então essa informação ela já está ali, então esse tempo que eles estão solicitando de 60 dias é nada mais do que burocracia, porque não é o tempo eles não precisam de 60 dias para juntar todas essas informações elas conseguem ser feitas em 1, 2 horas que eles baixam o banco ali, não precisa mais do que isso. Então, assim, não tem uma justificativa, digamos, no processo de fazer esse recolhimento de dados do paciente para poder falar que precisa desse tempo todo. No entanto, que os municípios de pequeno porte, quando a gente pede, em 2, 3 dias já está aqui. Porque realmente o prontuário é eletrônico, eles vão imprimir e mandar. O problema é que eles alegam que tem que fechar, que tem que mandar para o administrativo, que tem que... E sendo que a gente não quer nem o original, é a cópia. Então não tem justificativo. Mas... Não tem. Eu posso só aproveitar aqui rapidamente, pegando o gancho do que a Cida e a Raquel comentaram, que eu acho que é importantíssimo a gente ter isso em mente. Tecnicamente, elas argumentaram de uma forma brilhante do porquê que a gente tem que ter essas informações o mais rápido possível, por que essa investigação do óbito tem que ser feita em tempo oportuno ou o mais rápido possível, realmente no sentido da gente poder tentar identificar essas fragilidades e já corrigir para evitar que aconteçam novos óbitos naquele município. E entendendo isso, o Ministério da Saúde, justamente pensando nessa importância que é a investigação dos óbitos, a identificação das fragilidades e a correção dessas possíveis fragilidades no maior tempo, no tempo mais oportuno possível, é que houve uma mudança no indicador das arboviroses do PQAVS. Eu acho que todos vocês estão cientes, né? Para esse ano de 2025 foi feita a publicação de um novo caderno do PQAVS, vocês devem ter recebido, e o indicador que vai ser avaliado agora em 2026, baseado em toda a produção de 2025, é justamente a investigação dos óbitos por dengue dentro do prazo, dentro do tempo oportuno que está estipulado em legislação. Então, assim, isso vai acontecer para 2026. Tudo que foi feito agora no ano de 2025, esses óbitos que não foram investigados de forma oportuna, estão contando para o município, para eles não pontuarem no indicador das arboviroses do PQAVS. Então, pensando em toda essa importância que tem essa questão dos óbitos, é que o Ministério trouxe isso como uma avaliação disso para o PQAVS e vai ser cobrado no ano que vem. Então, acho que é muito importante a gente trazer, reforçar cada vez mais isso com os nossos municípios, fazendo esse alerta também para vocês, aproveitando o gancho, tá? Posso, só para complementar o que o Cláudio falou, ano passado a gente teve mais de 90 óbitos investigados. Assim, é muita coisa. Então, aí tem a questão da demora, assim, do serviço enviar, tem a questão da demora do LACEN de liberar os exames, porque é muito exame, apesar de ele dar prioridade para os óbitos, casos graves, a gente tem uma demora de liberação de exame, tem muito óbito para ser investigado, e às vezes, assim, não é simples investigar um óbito, né? Tem muita questão aí no meio. Então, assim, só contribuindo. E lembrar que, por exemplo, no Comitê de Mortalidade Materna e Infantil, são 180 dias para investigar um óbito, encerrar o óbito no sistema lá no SIM. Então, 60 dias, realmente, para você investigar 90 óbitos, às vezes ele fica pesado. Só para contribuir. Eu acho que, assim, o quanto antes, né, concordo com você, Daniel, é complicado mesmo, mas, assim, a gente tem que pensar que o quanto antes a gente conseguir identificar o que aconteceu, a chance de acontecer em outros é menor, né? Porque se a gente descobrir onde que está ocorrendo a falha ali e já intervir oportunamente, vão se ter menos, né? Eles não ocorrem todos juntos, né? Graças a Deus. Mas a gente tem que ver o que aconteceu para, de repente, né, para conseguir startar ações que vão eliminar essas falhas, né? Se teve alguma falha, eliminar. Então, a gente volta a enfatizar que, assim, o quanto antes tem que, né, uma conversa já com os principais, né, locais que ocorrem esses casos, de repente aproveitar esse momento de que não está acontecendo, né, e reforçar para eles que, olha, se caso acontecer algum óbito, a gente precisa que vocês agilizem esses prontuários, a gente tem que fazer essas análises o quanto antes, para que não tenha o próximo, né? Então, a gente tem que reforçar isso, né? Utilizar aí da legislação que tem, das resoluções que estão aí vigentes,
e fazer com que eles, né, obrigá-los, né, se for o caso, a disponibilizar esses prontuários, porque eles vão fazer a diferença de fazer uma análise no momento, mesmo porque se passa muito tempo, daí, ainda mais quando está lá numa epidemia, as informações se perdem, as pessoas esquecem o que aconteceu, nem sempre tudo tá escrito, né, apesar de deveria estar, mas nem tudo está escrito. Então, quando você vai deixar lá 60, 90 dias, você nem lembra quem que era o paciente, o que aconteceu. Então, quanto antes, né, analisar esse caso, vai ser melhor para todos os sentidos, né? Cida, deixa eu aproveitar e só trazer alguns fatos também, que eu acho que a Josiane apresentou alguns dados que foram interessantes. Por exemplo, para o ano de 2024, que foi o nosso ano com maior epidemia na história do Paraná, e foi o ano que a gente teve recorde, infelizmente, no número de óbitos, a gente conseguiu cumprir as metas que a Josi apresentou, né, pessoal? Só lembrando ali do gráfico que ela acabou de mostrar para vocês. Então, eu entendo o que o Daniel está falando, eu sei das dificuldades, mas eu acho que a gente pode trabalhar juntos para conseguir melhorar essas informações, né? Tendo em vista toda a importância que a investigação dos óbitos tem para que a gente possa evitar que ocorram mais óbitos, né? Então, eu acho que a gente pode, sim, sempre tem um espaço para a gente poder melhorar e poder aprimorar tudo isso, né? Pensando que é importante para a vigilância, é importante para o sistema de saúde, e nesse sentido que eu acho que a gente pode avançar. Né? E se a gente conseguiu para 2024, a gente pode conseguir nos outros anos também. Para os próximos anos, para esse ano, a gente consegue. Ô, Manu, e aí, continuando, eu acho que a questão, por exemplo, que a Josi apresentou ali de completude, dos campos, eu achei que tá muito bom, aliás, assim, tipo, a gente espera sempre que zero, né? Mas a gente sabe que o zero é sonho. Então, se a gente pegar, por exemplo, ali o score de Romero e Cunha, que ele trabalha muito questão de completude, qualidade de banco de dados, a maioria dos campos está abaixo de 5% né, de incompletude de campo. Então, eu acho que é bem bom. Eu achava que era muito mais. Acho que isso que eu queria falar. Obrigado. Daniel, também eu fiquei surpresa. A gente até não colocou esse score. Outra vez eu coloquei, quando eu fiz há uns 3 anos atrás. Dessa vez eu não coloquei, porque, assim, como você falou, a gente pode sempre melhorar. Mas, realmente, pelo volume que tem do banco de dengue, eu esperava que tivesse muito mais erro. Eu fiquei bem surpresa de ver que está muito bom. Uhum. Mas a gente tem condições de melhorar, porque tem alguns campos ali que a gente precisa que melhore. A parte do... Principalmente, não foi feita a avaliação dessa vez, mas a parte do preenchimento do campo de endereço, a gente já sabe que vai dar uma falha. A gente sabe que a gente perde muito. É um campo muito importante. E a parte dos exames, eu acho que a gente percebe que são os piores indicadores que a gente tem, da autoctonia, que são campos que é possível melhorar, entendeu? São campos que não envolvem nenhum reforço a mais, né? Porque o pior de tudo é você coletar, conversar com o paciente, conversar e fazer a investigação. A parte do preenchimento é a parte mais fácil, né? Agora, em busca de dados, né? Então, tem dado errado, corrigir a data, ficar atento na hora de digitar. Mas, realmente, eu tenho que dizer que eu acho que a gente é bom. O nosso banco de dados, ele tem consistência. Um banco bom. Eu também acho. E a gente, assim, pelo volume que a gente notifica, realmente, eu acho que é um banco que tem bastante consistência. Deve ser um dos melhores do Brasil. Né? Exatamente isso. Eu também concordo com a Josiane. A gente realmente tem avança nesse sentido, e sempre, como eu comentei agora, sempre tem espaço para a gente melhorar um pouco mais, né? Então, esse trabalho que as meninas estão fazendo aqui, a Vera encampou e trouxe, ela não quis falar, mas, né, Josi, é o trabalho que a Vera tem feito aqui na divisão, que é muito bacana, né? A gente consegue mostrar e medir esses resultados do trabalho das vigilâncias epidemiológicas de vocês, das regionais de saúde, que estão junto com os municípios, falando, sabe, puxando eles para que os dados sejam melhor preenchidos possíveis, e o trabalho que os municípios estão fazendo. E sistematizar isso do jeito que foi sistematizado no Qualifica Sinan, e agora a gente está disponibilizando isso para vocês, né, Josi? Que as planilhas vão ficar disponibilizadas, né? Não sei se você chegou a falar onde, como. Não. Eu acho que é importante. É mais uma ferramenta para apoiar vocês das regionais de saúde nessas discussões que vocês têm periodicamente com os municípios, né, Josi? Então, as planilhas estão todas lá na pasta compartilhada com as regionais. A gente criou aquela pasta do boletim. Dentro tem 2025. E a gente criou uma pastinha de Qualifica Sinan. Ali tem os arquivos de dengue, zika e chikungunya. E também eu coloquei da leishmaniose. Aí, quando a gente terminar de Chagas e maculose, a gente coloca também. Tá? Aí estão todas em planilhas em Excel. De dengue e chikungunya estão dentro, tem uma pasta para cada regional. E dentro de cada regional tem uma pasta para cada município. Tá? Então, é do mesmo jeito que a gente fazia antes. Agora, a leishmaniose a gente não teve tempo. Então, ficou uma planilhona, até porque não tem muita notificação comparado, né? Comparativamente a dengue e chikungunya. Então, tá uma planilha grande. Futuramente, a gente pode estar também fazendo a mesma coisa de estar colocando em pastinha, tá? Mas dá para filtrar, né? Dá para filtrar, dá para vocês filtrarem e mandar para os municípios, tá bom? Então, aí, pessoal, queria pedir para quem tiver nas cidades regionais que não trabalham com esses outros agravos, que tiverem aí, que, por favor, repasse essas informações para o colega que trabalha, né? Porque, às vezes, quem está aqui na videoconferência trabalha especificamente com dengue e chikungunya e não tem tanto acesso aos outros bancos de Chagas, de Leixe, que mais que a gente colocou ali? Febre amarela, não sei se está também, Chagas, Leixe, febre maculosa,
fermaculosa, né? Então, por favor, que faça esse compartilhamento dessas informações com o colega, né, da epidemia que trabalha aí com vocês na regional, e também, se possível, depois, quando a gente tiver o link da gravação, que vocês compartilhem isso entre todos da equipe, porque eu acho que é importante. Ju, você tem uma pergunta aqui, eu acho que a Jennifer que fez, eu não sei se é a Jennifer ou se é a Camila que está com esse nome, mas ela pergunta se não seria possível que o Ministério colocar como itens obrigatórios aqueles que os municípios não acabam preenchendo. Dessa forma, eles seriam obrigados e não deixariam em branco. Então, esse campo do que é obrigatório, do que não é, do que é ficha informativa, isso está definido no dicionário de dados, porque é o jeito que o SINAM foi programado para existir. Então, a gente pode sugerir, os municípios podem sugerir também, junto ao CONASEMS, né, para colocar, mas isso vai depender do DataSUS fazer essa adequação. A gente já sabe que trabalhar com o DataSUS, o prazo para ter alguma mudança não é de imediato, talvez nem ocorra. Mas eu já percebi que do ESUS-SINAM, os campos, a maioria é tudo campo obrigatório, né? Então, você não consegue alimentar as informações se você não preencher. Então, nem que você tenha que colocar lá que é não realizado, para ele passar para frente, né? Então, é uma coisa que, infelizmente, não está no nosso domínio, mas a gente pode estar sugerindo, e os municípios também pode fazer sugestões junto ao CONASEMS. Que aí leva para o CONAS, e o CONAS negocia com o Ministério da Saúde. Então, o Daniel comentou aqui que isso pode causar subnotificação, deixar de notificar porque não tem informação na hora de inserir a ficha do SINAM. Pode ser também. Né? Acho que é por isso até que eles colocaram já os campos que eles consideram que são essenciais, que ele não avança se não tiver informação, mas não custava nada ele colocar lá como essencial, você classificou, qual que é o local provável classificou como dengue, confirmou, qual que é o local provável de infecção. Isso é uma coisa que eu acho que, né, poderia estar vinculado. Ou o paciente, ou saiu um alerta assim, foi a óbito pelo agravo dengue, mas a classificação final estava como descartado, poderia limpar e falar, tem uma inconsistência, verifique, né, se isso está correto, né. Colocou data de nascimento igual a data de início dos sintomas, saiu uma informação, tem certeza que é criança mesmo, recém-nascido? Porque isso faz com que a pessoa, que ela não fique tão automática, geralmente é um digitador, né, que ele acaba digitando, pode ser que ele pulou algum campo. Pessoal, eu vi que teve mais pessoas que acessaram a vídeo, se puderem colocar, então, a regional e o técnico colocar ali no chat a sua identificação, eu agradeço. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta sobre essa primeira parte que a gente fez essa apresentação. Se vocês quiserem fazer já. Isso, Cacilda, obrigada. Que daí a gente poderia passar para a segunda etapa, eu acho que seria a apresentação da SIDA, na sequência febre maculosa, né? Só uma coisinha, assim, quando a gente terminar a apresentação de todo mundo, aí a gente entra no endereço onde que estão os relatórios, só para lembrar para vocês onde que está, tá bom? Jô, se você coloca aí para mim, por favor? Sim, eu coloco. Eu vou tentar ver se a gente consegue apresentar o do Drive. Isso que eu ia falar, Manu, porque daí eu acho que vai desconfigurar menos. Tá. Eu só não sei como é que faz para fazer a apresentação do slide. Vamos ver. Aqui que não, deixa eu ver. Aí você tem que ir mais para frente. Pode ir. Mais um pouquinho. Aí, esse aqui. Aí. Esse é o primeiro da SIDA? Sim. Tá, eu só não sei o que eu faço com esse negócio do Zoom. Vou deixar bem aqui embaixo, ó, pronto. É o primeiro e único. Vou ser bem breve, gente. Então, assim, as nossas notificações, esse ano acho que nós vamos bater a meta, viu, Josi? Opa! Porque, esse ano acho que vai. A gente teve, né, até o momento, 133 casos, e nós, até o momento, temos só desses, né, 6 casos, né, o equivalente a 4%, que não fecharam oportunamente, né, que foi encerrado pelo sistema. Então, parabéns aí ao pessoal, né, que conseguiu fazer. A gente ainda tem aqui, né, então esses 6 casos aqui são 2 de Curitiba, Bela Vista, Campo do Tenente, Itabarancá e Ribeirão Claro. Até se o pessoal estiver aí, gente, peço para que vocês vejam, né, com os municípios aí, para poder encerrar o caso. A gente tem um limitador, que é a questão do resultado do exame, né, então a sorologia de febre maculosa, ela é um exame que ele é feito pareado, né, então precisa de 2 amostras. E realmente é muito difícil, porque é uma na fase aguda, e a outra 20 dias, né, 14 a 21 dias após a primeira amostra. Então, aí, se a gente pensar na logística de vir essa amostra para Curitiba, de Curitiba mandar para o Adolfo Lutz, então já vai um tempão aí, né? Na verdade, FUNED agora, não é nem o Adolfo Lutz, é FUNED. Então, demora mesmo. Então, a gente sabe que tem esse dificultador e, infelizmente, não tem o que fazer porque é a técnica, né? A gente não tem ainda disponível aqui no Paraná para processar essas amostras, para poder agilizar um pouco. Então, não temos. Então, isso vai continuar acontecendo. No entanto, quando, por exemplo, assim, vamos supor que pensou em febre maculosa, mas também teve outra suspeita,
né, e confirmou para outro agravo, eu já posso cancelar, né, nem que depois eu atualize a ficha, né, apesar que, né, não vai ser talvez, pode até acontecer uma co-infecção, mas se já fechou um outro diagnóstico, eu posso já encerrar esse caso, né, então, pensando em maculosa, muitas vezes a pessoa não pensa só em maculosa, né, tem outros agravos que eles acabam suspeitando concomitante, então, se fechou para outro agravo, eu já não vou esperar o resultado do exame, eu já posso encerrar o caso e, inclusive, colocar lá, né, no item 51, especificar que foi descartado e qual foi o diagnóstico que foi encerrado a ficha. Então, isso é uma informação bem importante. A questão de você encerrar, né, por isso que eu já falei 60 dias, também esperem 60 dias, mas a gente já sabe que o dificultador principal é a questão do resultado laboratorial, que demora mesmo, em alguns casos até esse prazo acaba até ultrapassando. E uma coisa que eu gostaria de pedir para vocês enfatizarem, né, com os municípios, a questão de você analisar, na hora de fazer a investigação do caso, determinar o LPI, né? Então, assim, para a maculose isso é importantíssimo. Onde que foi o local provável de infecção, né? E a característica do ambiente também. Que tipo de ambiente foi esse, né? Esse LPI. Foi em zona rural? Não. Então, é uma informação importante. E também, gente, a comunicação com a ambiental. Né? Então, se através da assistência, né, chegou a notificação para a epidêmio, como que está essa comunicação com a ambiental? Né? Tá chegando essa informação? É uma doença que ela envolve o tipo de ambiente, né? Eu preciso fazer uma investigação porque ela é adquirida através da transmissão de um ectoparasita. Então, eu preciso analisar que ambiente foi esse, né? Qual foi a espécie de carrapato que transmitiu essa doença? E a investigação também, com a dengue, né? No mesmo que a dengue, ela é na suspeita. Então, uma vez notificado, você tem 60 dias aí para poder fazer a investigação para você determinar o LPI. Então, essa é uma informação importante. A gente precisa, então, que seja revisto isso, né? E assim, de uma forma geral, acho que tudo que a Josi colocou, a regional, eu acho que, de repente, quem faz isso no município, talvez não tenha, não saiba da importância de que são o preenchimento dessas informações. Então, fazer uma capacitação com essas equipes, né? De repente, reunir aí, né, diversos, por macro regiões, aí, pequenas regiões, e chamar essas pessoas, esses digitadores, para explicar para ele a importância. Né? De repente, pode até utilizar essa própria apresentação que a José fez, para mostrar para eles as situações que ocorreram, para eles pensarem, nossa, realmente, isso aqui eu não prestei atenção, poderia ter sido feito, isso aqui foi um erro que, de repente, eu fiz lá na correria, porque eu percebo que muitas vezes eles não sabem o quanto é importante. Digita só por digitar, não presta atenção no que está sendo feito. Então, fica aí uma tarefinha para as regionais, né, para reunir essas equipes aí dos municípios de abrangência de vocês, trazerem eles até vocês, né, ou vocês irem até eles, não sei, isso é algo que cada regional vai estar arquitetando, para que vocês possam capacitar essas equipes e aproveitar esse momento. E capacitá-los não é só pensando nas arboviroses ou nas doenças transmitidas por vetores, mas sim em todas as notificações, né, de uma forma geral. E acho que é isso. Da minha parte de maculose seria isso. Beleza. Vamos para o próximo, então? Leishmanioses. Agora acho que Maiane? Isso. Bom dia a todos novamente. Tudo bem? Algumas pessoas que eu conheço muito por conversar por WhatsApp, por telefone, então é bom olhar a carinha das pessoas, né? Eu queria ter a mesma questão da Cida de achar que a gente vai bater meta, não. A gente não vai conseguir bater meta das leishmanioses, mas eu queria. Então, vou falar um pouquinho das leishmanioses, pessoal, mais assim, em relação o que a gente tem observado das inconsistências, e principalmente lembrando que as leishmanioses são doenças diferentes, né? Embora a gente fale, quando a gente fala de leishmanioses, a gente pensa que é uma coisa só, são doenças diferentes, são clínicas diferentes, até o CID é diferente, então, portanto, né, as notificações também serão. Enquanto a leishmaniose visceral, ela é uma doença mais grave, o óbito dela, a letalidade é muito alta, né, em relação aos casos não tratados, então ela é uma doença muito grave. Pensando na gravidade, ela tem que ser notificada no caso suspeito. Já é ao contrário da leishmaniose tegumentar. Tegumentar, então a gente lembra de pele, né? Então esses casos devem ser notificados apenas no caso confirmado. O que a gente observa é que tem uma grande inconsistência dessas notificações, justamente dessas fichas, porque a visceral acaba sendo notificada na tegumentar, a tegumentar na visceral, então o nosso banco fica sujo de forma que a gente não consiga estabelecer realmente a forma epidemiológica aqui, harmonizada com o Ministério da Saúde. Eu vou explicar isso porque eu estou falando dos nossos dados harmonizados com o Ministério, tá? Lembrando que as fichas de notificação, ela tem 180 dias, porque é uma doença crônica, né? As leishmanioses são doenças crônicas. Então, para encerrar, a gente tem 6 meses, até mesmo por conta também do tratamento, que também depois tem que ser encerrado a ficha, tá? E quando a gente fala da leishmaniose, isso é muito, muito, muito importante, porque é o erro mais comum que a gente observa nas fichas, em relação ao local provável de infecção, que aí, no caso, a gente está falando da autoctonia, né?
Quando a gente fala das leishmanioses, necessita obrigatoriamente ter o vetor, que são os flebotomínios. Sem esses vetores, sem esses flebotomínios, a gente não tem um LPI, a gente não tem autoctonia. Aqui no estado do Paraná, a leishmaniose tegumentar é endêmica, então em todos os estados, ou todos os municípios aqui do estado, podem ter autoctonia mesmo da leishmaniose tegumentar. Agora, quando a gente fala da leishmaniose visceral, já falei que é diferente, né? Nós temos aqui 5 municípios apenas no Paraná, dos 399, sendo que a área mais concentrada e delimitada é aquela região de Foz do Iguaçu. Então, Foz do Iguaçu, a gente tem autoctonia. São Miguel do Iguaçu, a gente tem. Santa Terezinha do Itaipu, nós também temos o vetor. Aí, lá no norte, agora, do estado, a gente tem Itaguajé e Jardim Olinda. São apenas esses 5 municípios, tá? Pode passar, Josi. Por que é tão importante a gente falar em relação ao vetor e a gente ter um banco de dados, né, limpos e harmonizados? Porque o Ministério da Saúde, de tempos em tempos, ele libera a lista, né, dos municípios e a classificação dos municípios por estratificação de risco. E como que eles liberam essa estratificação de risco? Eles fazem por município de infecção. Então, o município de infecção é aquele local provável de infecção. Nesse caso, que eu coloquei aqui nos slides, é só para você ver, para vocês verem, né? Essa estratificação de risco foi lançada 2 semanas atrás. Nós vamos encaminhar para vocês, tá? Por e-mail. A gente estava esperando toda a equipe estar organizada para a gente poder enviar e-mail para todo mundo. Essa estratificação de risco foi liberada 2 semanas atrás da Visceral. E olha só, para nossa surpresa, como eu falei, vetor a gente só tem 5 municípios. Então, local provável de infecção nós só temos em 5. Autoctonia são só 5 municípios. Da lista do Ministério da Saúde, eles colocam Goiaxim como médio risco, sendo que Foz do Iguaçu, que realmente tem autoctonia, está como baixo. Assim como Umuarama, Maringá, Londrina e Araruna. Todos esses municípios não têm autoctonia, não tem o vetor, não tem o flebotomínio. Então, por mais que tenha tido um caso lá, vai ser importado, porque nós não temos realmente a comprovação desses vetores nesses locais. E o que acontece? Quando a gente pede para arrumar o banco de dados, é justamente para a gente ter esses dados harmonizados junto com o Ministério da Saúde. Eu não coloquei aqui a lista de estratificação de risco da leishmaniose tegumentar, porque eu, junto com a Raquel e o Dr. Alceu, a gente fez nossa própria estratificação de risco aqui tegumentar e a gente conseguiu encaminhar para o Ministério da Saúde. Então, com eles, a gente já está alinhados em relação à leishmaniose tegumentar. Agora, em relação à leishmaniose visceral, o responsável do Ministério falou que não tem como modificar. Então, a gente vai ficar com essa lista de estratificação de risco contemplando esses municípios, sendo que nós sabemos que são erros, na verdade, de notificação, tá? Então, por isso que a gente chama muita atenção em relação às leishmanioses, para vocês já terem esse cuidado de saber realmente em relação a como funciona a doença. Outra coisa que a gente pede a ficha de notificação das leishmanioses, no campo de investigação, muitas vezes não estão dando as informações necessárias. Lembrando que as leishmanioses, a ficha de investigação, você tem que investigar o paciente 6 meses antes dos primeiros sintomas deles, né? Então, essa ficha é muito importante, esse campo de investigação, tá? Porque muitas vezes a gente vê que está em branco. Maiane, deixa eu só aproveitar para poder fazer um comentário. A gente sabe que locais maiores, né, por exemplo, a gente vê aí Maringá, Londrina, provavelmente devem receber nos hospitais universitários pacientes casos importados. Isso a gente tem plena consciência que acontece. Qual é só a nossa solicitação? Que isso seja, então, informado na ficha de notificação, que o caso é importado, né? Porque provavelmente esses dados eles chegaram um pouco enviesados para o Ministério da Saúde, justamente por essas informações não estarem estarem ali corretas, né, na ficha. A outra coisa é que quando a gente fala em relação a risco de leishmaniose visceral e falando que a gente faz a vigilância entomológica e que tem certeza que em 5 municípios do estado tem, pessoal, não quer dizer que nunca vai poder acontecer de ter em outro lugar, mas se isso vier, porventura acontecer, tem que ser algo extremamente investigado. Então, quando a gente pontua isso, é só nessa questão. Nesses 5 municípios, a gente tem certeza da possibilidade de ocorrência, porque tem um vetor. Se por acaso acontecer em outro município do estado, isso tem que ser altamente investigado pela vigilância ambiental, pela vigilância epidemiológica, e aí vocês precisam sinalizar fortemente, não só marcar ali na ficha de notificação. Acho que pode passar para frente. Por favor. Vai lá, Mai. Então, aqui esse mapa, na verdade, foi a Josi, né, que ela criou, só para demonstrando aqui, em relação ao desfecho dos casos, né, fechamento da ficha, a porcentagem de oportunidade, essa aqui da tegumentar. O que a gente vê em relação, quais são os viés, né, quais são as inconsistências dessas fichas, né? Em relação à leishmaniose tegumentar, o encerramento inoportuno, ele está sendo principalmente após a finalização do tratamento. Como eu falei, a ficha das leishmanioses, né, são 6 meses para você realmente poder dar o encerramento da ficha, né? Só que lembrando que a ficha tem que ser encerrada a partir da data da notificação
6 meses depois, 180 dias. Então, data da notificação é uma coisa, e data dos sintomas, para a ficha, ela vai ser importante para a investigação do caso, tá? E que deixe bem claro, porque às vezes as pessoas se confundem também em relação a esses dados. Em relação, então, à leishmaniose tegumentar, as pessoas estão esquecendo de voltar nas fichas e encerrar mesmo depois do tratamento. E, principalmente, também, não é um campo obrigatório, mas a gente já conversou com o pessoal do Ministério em relação à evolução do caso, que a gente acha muito pertinente saber em relação a mesmo, tudo bem, mesmo que tenha evolução para cura, tudo mais, às vezes as pessoas também acabam esquecendo de marcar esse campo da ficha, tá? Então, da leishmaniose tegumentar, estamos dessa forma, como vocês podem ver, 2025 tá pior que 2024, mas nós vamos chegar lá. Pode mudar, José. Tá. E em relação já à leishmaniose visceral, nós temos, qual que é a diferença de leishmaniose tegumentar para visceral? Só relembrando aqui, tá? Na leishmaniose tegumentar, a gente notifica apenas nos casos confirmados. Na leishmaniose visceral, devido à gravidade da doença, a gente notifica nos casos suspeitos, tá? Qual que é o problema da leishmaniose visceral? Assim, uma das grandes, dos que a gente sempre vê que tá dando encerramento inoportuno dessas fichas. É porque quando o caso ele não é confirmado, ou quando tem cura, as pessoas também esquecem de encerrar. Ou então, de marcar, colocar o caso como descartado e encerrar as fichas. Mas, principalmente, o nosso maior problema das leishmanioses é em relação às notificações, que as pessoas confundem tegumentar com visceral e visceral com tegumentar. Essa é uma questão que a gente tem discutido bastante, porque o nosso banco de dados, por si só, da visceral, é pequeno, a gente consegue até estruturar e arrumar. Agora, a leishmaniose tegumentar como endêmico no estado é um pouco mais complicado. E após esse tempo, o que a gente sabe? Que o sistema acaba se encerrando por si só a ficha, mas algumas fichas a gente tem visto inconsistências que nem o banco não fecha sozinho. Então, a gente vai entrar em contato, pelo menos desse ano, né, com as regionais aí, e também do ano passado, principalmente com a estratificação de risco da leishmaniose visceral, para a gente pedir para excluir ou pedir para modificar essas fichas, tá bom? É isso. Acho que agora sou eu que vou falar aqui rapidamente em relação à doença de Chagas. Doença de Chagas também, a gente tem um dificultador, assim, pelo fato de precisarmos notificarmos as duas fases da doença, né? Então, a gente já sabe que tem a doença aguda, e tem a doença crônica. Até o ano de 2019, 2020, mais precisamente que entrou em vigor mesmo para valer, a gente só notificava a doença de Chagas aguda. E como que é a doença de Chagas aguda? A doença de Chagas aguda a gente já notifica na suspeita. Pela mesma questão da leishmaniose visceral, por ser um agravo que pode levar a pessoa em risco, e pela necessidade, risco de óbito, né, pela gravidade da doença, e pela necessidade de ter uma investigação epidemiológica e entomológica ali no local onde a pessoa mora, então isso deve ser notificado na suspeita. E não só notificado na suspeita, pessoal, como tem já isso bem descrito em notas técnicas aqui do Estado, a gente precisa ser comunicado, né? Você notifica, faz a comunicação para nós, para que essa vigilância, para que esses trabalhos de vigilância epidemiológica, entomológica, se precisarem de apoio nosso, precisam ser startadas. Já o caso da doença de Chagas crônica, ela é notificada na confirmação. Passa o próximo, por favor. E aí, existem dois sistemas diferentes para a notificação. A doença de Chagas aguda, a gente notifica no SINAM, e essa tem que é aquela ficha que a gente conhece, e ela tem um prazo de encerramento que você tem que fechar até os 60 dias, senão ele tem aquele fechamento automático. A gente deu uma avaliada nas nossas notificações, o grande problema das notificações da doença aguda, do banco de doença de Chagas agudo, é que tem um confundimento e acaba notificando os casos crônicos na ficha de casos agudos. Essa é a maior inconsistência. Mas até que o nosso banco a gente tem conseguido deixar ele mais limpo, 2023 está ok, 2024 ok, e em 2025 a gente tem 4 inconsistências até agora, a gente já entra em contato com as regionais de saúde já para poder fazer essas alterações, então acredito que a gente vai vencer o ano com o banco de Chagas agudo, beleza. Agora o Chagas crônico, pode passar o próximo, por favor? É o que a gente está aprendendo a lidar, né, pessoal? Então aí tem 4, 5 anos da gente usando esse banco, e é o que a gente precisa reforçar, tanto em relação a fazer a notificação de fato desses casos, porque a gente precisa entender quem são esses pacientes. A ideia de se notificar o caso crônico não é pelo fato de se startar uma vigilância epidemiológica ou entomológica. É no sentido de você poder dar uma assistência melhor para esse paciente. Se a gente não sabe se no seu local, né, se naquela cidade, se naquela regional tem casos crônicos, a gente não consegue traçar uma linha de cuidado para esse paciente, e que é o que o Ministério vem querendo instituir. E essa linha de cuidado passa por várias questões, desde você fazer um rearranjo em relação a
acesso a especialistas, né, como cardiologista, gastroenterologista, até entender a necessidade de transplante também, porque em alguns casos esses pacientes podem evoluir para a necessidade de transplante cardíaco. Então, a importância de se notificar para ter essas linhas de cuidado traçadas. A doença de Chagas crônica, ela não é feita, a notificação não é feita no Sinan, mas sim no ESUS notifica. A gente teve, há alguns anos, uma capacitação aqui em Curitiba, que a gente vinha pessoas chaves das regionais e a gente fez eles multiplicadores dessas informações, de como acessar. Então, você tem que pedir o acesso ao ESUS notifica, para você notificar. E qual que é a particularidade? Essa ficha, ela é uma ficha um pouco maior, porque a gente quer entender como que esse paciente vem sendo acompanhado. E se os familiares também foram investigados, e essas informações todas constam na nota. Então, o prazo de encerramento dela é maior, é 180 dias. Mas, diferentemente do que a gente vê nos outros agravos, essa ficha ela não se encerra automaticamente. O ideal, então, o Ministério coloca esse prazo de 180 dias para que as informações sejam colocadas lá, mas se ela não for completada, ela não se encerra, ela fica em aberto ad eterno. E aí, o Ministério fez, esse mês, ele mandou para todos os estados uma análise do banco do ESUS Notifica de 2023 a 2025. E aqui embaixo, a gente pode ver que as maiores inconsistências que ele coloca em relação a banco incompleto, dados em branco, ou que não foram realizados busca ativa, ou que ficou sem encerramento, já passou mais de 180 dias e a ficha não foi atualizada para que ela pudesse ser encerrada, ou então paciente que foi notificado em vários lugares, inconsistência dos dados, não se coloca a forma clínica que esse paciente evoluiu, se foi indeterminada, se foi farmacardíaca ou digestiva, e também a gente viu, ao contrário, mas isso é num número bem menor, casos agudos notificados no banco de Chagas crônico. Isso daqui é uma planilha que já está compilada e ela facilmente você consegue filtrar por regional, por município. A gente vai colocar, no mesmo arquivo que a Josi falou, a gente vai disponibilizar isso lá nesse arquivo e a gente vai mandar também por e-mail para as regionais, mas para poder ficar de fácil acesso, porque isso precisa ser, então, revisitado e reorganizado. Eu acho que da parte de Chagas era isso, pessoal. Ok, Raquel. Espera só um pouquinho, deixa eu só ver como é que faz para pagar o compartilhamento. Acho que deu, gente. Parou, né? Parou, Manu. Quer dizer, não. Não parou? Não. Ah, peraí, já sei como é que faz. Top. Pronto. Agora sim. É difícil, cada coisa tem... Cada aplicativo desses tem um jeito de compartilhar e de parar. Pessoal, vamos abrir então nesse segundo bloco agora. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser levantar alguma questão, vamos abrir agora para a gente poder discutir um pouquinho sobre esses outros agravos. Manu, faltou malária. O Enéas está aqui com a apresentação dele para poder mostrar também. Só você consegue habilitar para eu colocar a apresentação aqui? Será que eu consigo? Não aparece share screen para vocês aí? Não tem o zap dela. O Enéas falou que acabou de passar para o seu WhatsApp. Então, espera só um pouquinho que eu vou ter que logar aqui, só um pouquinho. Se vocês quiserem ir conversando com o pessoal, para tirar dúvida, eu já logo aqui. Aí já dou lugar para o Enéas também, para o Enéas sentar aqui. Vem, Enéas. Se alguém, então, tiver alguma dúvida em relação a Chagas, leishmaniose, febre maculosa, que a gente colocou aqui agora nessa segunda parte, pessoal. Aí, peraí. Depois tem a unidade sentinela. Unidade sentinela rural. Aquele questionário. Pode falar. Você vai precisar de 10 minutos? 10 minutos? Pessoal, alguma dúvida? Não sei se vocês estão escrevendo no chat, eu não estou vendo aqui, que eu só estou baixando a apresentação do Enéas. Pronto. Abrir. Acho que não, né? Eu vou passar aqui, eu vou só fazer o compartilhamento da... Eu vou deixar o Enéas sentar aqui, ó, só compartilhar aqui. Espera só um pouquinho, gente. Eu olhei o chat, no chat não tem nada não, viu, Manu? Tem, né? Tá. Vocês estão vendo a tela do Enéas? Sim, aham. Então, beleza. Tem que deixar no modo apresentação. Eu não sei como é que faz isso. Está muito pequeno? Aqui está em PDF, será? Ah, por isso. Peraí. Não, acho que dá. Peraí, deixa eu tentar de novo. Só um pouquinho. Downloads. Abrir. Peraí que vai dar. Agora vai dar certo. Ai, cadê? Tá aqui. Só não sei como é que faz para colocar na apresentação. Deixa eu ver. Deu certo. Pronto. Vou passar a palavra para a Inês. Boa tarde, todo mundo. Meu nome é Enéas. Eu vou falar rapidinho para vocês.
vocês já estão careca de saber já. Isso aqui não vou ficar lendo isso aqui, é só para vocês saberem assim, que é doença febril aguda, que se não for feito o diagnóstico em tempo oportuno, ele vai evoluir para a forma grave e óbito. É aquele agravo que não dá para esperar até segunda-feira para poder tomar a decisão. Geralmente esses casos acabam vindo sexta-feira, depois que fecha o expediente, fica aquela correria, onde é que está o teste rápido, onde é que está a medicação, aí a farmácia da regional está desabastecida. Então, essas coisas acontecem no final de semana e à noite, né? Por isso que a preocupação de estar sempre com essas coisas tudo meio em dia, né? Apesar de, assim, para vocês em particular, é um caso por ano, né? Mas sempre tem algum casinho estourando. E aí acaba dando esse desconforto de não saber onde é que estão os insumos para poder conduzir. Então, diferente de outros agravos, você pode esperar segunda-feira, vir uma lote do CMEPAR com medicamento, ou vir o teste rápido depois pelo... Não funciona assim, né? Raciocínio como se fosse uma mini-coxemia, né? Teve a suspeita, tem que concluir o diagnóstico, confirmar o diagnóstico ou não, e se confirmado, já proceder o tratamento imediatamente, né? A demora de 1, 2, 3 dias pode ter uma evolução desfavorável e, infelizmente, pode levar ao óbito, sim. Né? Então, o Paraná já tem uma série de transmissão, né? Já faz alguns 7 anos, mais ou menos, que não tem caso autóctono no Paraná, mas nós temos o vetor. Então, basta uma pessoa com protozoário ficar circulando por aí e acaba tendo a reprodução da transmissão da doença. Então, basicamente, o que é importante vocês estarem sempre de antena ligada, sempre estando atento, é que todo caso suspeito tem que gerar uma notificação, né? E essa notificação não pode ficar lá no banco, né? Ela tem que ser confirmada ou descartada, né? Então, se tem alguma coisa assim de ignorado em branco, alguma coisa assim, isso é inconsistência, né? Então, toda suspeita notificar e na suspeita gerar o exame de laboratório. Como a gente sabe que não há muito microscopista treinado fora da região amazônica, né? A gente tem essa ferramenta que é o teste rápido, por isso que é importante vocês terem ele disponível para vocês aí, né? Com o teste rápido é suficiente fazer o tratamento. E depois pode ser feita a lâmina de sangue, ou visualizada a lâmina de sangue, para ver se tem alguma coisa a mais, alguma coisa diferente, uma malária mista, alguma coisa assim. Mas com teste rápido você já pode tratar, né? E aí, mas muitas vezes, quando acontece alguma coisa de desconforto, geralmente é quando é extrafluxo, é quando cai no sistema privado. Então é importante que os municípios, né, a regional fomente os municípios, o município fomente os hospitais privados, e que é uma doença de identificação compulsória, o teste rápido está disponível na regional de saúde, a medicação específica não está disponível em farmácia privada, só a farmácia da regional de saúde dispõe do medicamento, né? E muitas vezes, infelizmente, o serviço privado não sabe disso, não tem esse conhecimento, não está atento, né? Então, por isso que é importante ter esse contato com o serviço privado. O serviço privado aciona a vigilância epidemiológica do município. O município, se não tiver estrutura, né, ele vai acionar a regional de saúde, e a regional de saúde tem que ter o teste rápido e a medicação na sua farmácia lá, né? Então, quais são os pontos dentro da ficha do sinal que é importante a gente estar tocando lá, né? Então, todo caso suspeito da região extra-amazônica, o que seria? É febre e a informação de ter se deslocado para a endêmica. Você não precisa esperar calafrio, sudorese, né, aquele cansaço que vem depois. Tem febre e veio de uma área de transmissão, né, dentro dos 30, 60 dias, ele entra como caso suspeito, né? Então, sempre tem essa frase: febre pode ser malária se ele veio de uma área de transmissão, né? Então, não aguardar aquela forma clássica da malária, de febre dia sim, dia não. O paranaense que está pegando malária pela primeira vez não vai fazer isso, vai fazer isso quando for uma fase mais avançada da doença. Então, febre e veio de uma área de transmissão, lembrar que pode ser malária. E isso gera notificação. Se for o caso suspeito, fazer o teste rápido dele depois lá, tá? Então, por que é importante a notificação, mesmo tendo só a suspeita? Porque você afere a sensibilidade para o diagnóstico, ver se a equipe de saúde está atenta ao diagnóstico de malária, né? As notificações são usadas para cálculo da reposição do teste rápido pelo Ministério da Saúde, né? Então, mesmo quando o teste dá negativo, né, a gente precisa desse quantitativo de quantos testes foram feitos para poder fazer a reposição. E como é que a gente sabe disso? Pela notificação. Então, mesmo tendo negativo, tem que ter a notificação. Não é notificar apenas caso confirmado, não, né? Então, todo caso notificado deve ser gerado um resultado de laboratório, seja por lâmina de sangue, seja por teste rápido, o ideal é que seja pelos dois. Então, um resultado que esteja lá ignorado ou em branco é considerado como não investigado. Às vezes o pessoal pergunta o que é esse tal de BP, BA. Então, o BP é a busca passiva. É o que acontece na totalidade dos casos. O paciente tem um sintoma, tem febre, né, mal-estar, ele procura unidade de atendimento. Ele procura. Então, isso é a busca passiva. A busca ativa não é mais feita no Paraná, por quê? Porque foi interrompida a transmissão da malária no estado. A busca ativa é quando você saía na localidade e ia procurando casos febris para fazer a lâmina. E muitas vezes os pacientes estavam até assintomáticos. Então, essa busca ativa ela não está sendo realizada mais, né? E a LVC, é a lâmina de verificação de cura, é a lâmina de controle de tratamento. É porque se a parasitemia começou a baixar, né, até ela negativar, né? E a ideia é o quê? É identificar a recrudescência, a recaída da doença antes mesmo que ela passe os sintomas. E aí você tem as tabelas próprias para tratamento de recaída.
aparece no campo 35 lá com sintomas ou sem. Então, para vocês, na parte prática, para o paciente que faz a busca passiva e procura de atendimento, é sempre com sintomas, né? É febre e mais algum outro mal-estar lá. O sem sintoma está reservado para quem? Para os portadores sãos, né? Seria se tivesse sendo feito busca ativa aqui, como é feito na Amazônia, mas vai aparecer um caso ou outro, né, via o NAT, que é feito pelo Hemocentro, né? Então, estão captando pacientes que são portadores de plasmódio, né, assintomáticos, tanto que chegaram até a doar sangue, né? Então, por biologia molecular, estão conseguindo captar esses testes. Então, quando for feita a notificação, que vai gerar um tratamento também, então, por isso tem que ser feita a notificação, e vai aparecer como sem sintomas, né? E aí o pessoal às vezes pergunta aqui, que esse monte de abreviaturinha lá, né? Então, é só o resultado do exame. Falcipro mais forma gametócita de falcipro, Vivax, falcipro mais Vivax, que é malária mista, Vivax com forma gametócita de falcipro, né, que também é considerado como mista. Às vezes tem só a forma gametócita do falcipro, o malária, né, o falcipro mais malária, que seria uma outra forma de malária mista, e o ovário, que nós não temos aqui no Brasil. Pode aparecer casos importados quando ele vem do continente africano. Então, se for algum paciente que soltou lá, o microscopista por algum motivo soltou o ovário, ele não teve deslocamento para outro fora das Américas, isso aí é inconsistência, tem alguma falha ali, né? E é importante colocar a data do exame, porque aí isso começa a aferir quanto tempo do início dos sintomas até que foi feito o diagnóstico, né? Quanto maior esse intervalo, maior a chance de ir para a forma grave. Uma coisa que vocês vão ter dúvida também é que quando faz só o teste rápido, não é possível preencher aquele campo lá de parasitemia pulmínica e cruzes, e é um campo crítico, né? Por isso que sempre é recomendado, fez o teste rápido, coletar sangue também, tanto a lâmina uma lâmina, ou seja, de extensão delgada, ou outra espécie, se souber fazer, né? E guardar isso aí, né? Não sabe fazer a lâmina, então colhe no EDTA, colhe no anticoagulante, né? Para poder ser feita essa lâmina depois, né? Quando for o exame pelo NAT, né, a gente não vai ter esse parâmetro. Aí, e como é o campo crítico, eu coloquei aqui, deu certo. Coloca só um, né? Então, parasita comigo, eu coloquei um, e na opção de parasitemia em cruzes, coloquei um também. Aí a ficha consegue andar e consegue concluir depois, tá? Já que não tem, essa ficha é antiga, então ela não tá prevista algumas coisas que nós já temos hoje lá, né? E para finalizar aqui a parte do esquema de tratamento. Então, como essa ficha realmente ela é antiga, tem drogas aqui que já não são usadas há muito tempo, inclusive tem quinino aqui ainda, né? Então, essa parte realmente o Ministério está devendo para a gente atualizar essa parte de tratamento. Então, na prática, o que vocês vão ter acesso aqui como opção, né, quando for malária vírus, é a opção 1, que é a cloroquina em 3 dias e maspirimaquina para 7, né? Tem a opção 10 ali, quando é para prevenção de recaída, ou então, da forma antiga, ou então para gestante, que não pode usar primaquina, né? Mas o que eu quero que você tenha uma atenção diferenciada ali é para a opção 11, quando é malária grave. É por ali que a gente consegue pedir para ter uma reposição do estoque para artesanato injetável. É quando vocês colocam a opção 11 no tratamento ali, né? Então, como não vem prontuário para cá, e infelizmente essa ficha não tem o campo para colocar malária grave, não tem nem campo para óbito, né? É uma ficha muito, muito enxuta, né? Então, ele só identifica que teve um caso de malária grave, foi usado artesanato injetável, e eu preciso repor isso, é quando você coloca a opção 11 para malária grave. Então, um carinho especial para essa opção quando for usada o artesanato injetável lá, né? Aí tem ali a falcipro artesanato com lumefantrina, né? E aí todos os outros esquemas que tem, o artesanato com mefloquina, primaquina para 14 dias, né? Qualquer outro esquema diferente, você coloca a opção 9 e digita, e escreve qual foi o esquema que foi utilizado. Lembrando que o médico não tem liberdade de escolher qual é a tabela, qual é a medicação que vai usar. É o padronizado pelo Ministério da Saúde. E é claro que ele não vai saber o tratamento de cabeça, que são 10 tabelas, né? Então, sempre está disponível de uma forma que vocês possam disponibilizar para o médico, para ele ver qual é a espécie parasitária, qual é a tabela própria para ser utilizada, e colocar isso na ficha de notificação lá, né? Uma coisa que é importante colocar aqui, que às vezes assim, o digitador lá no município acaba se atrapalhando, ele confunde local provável de infecção com residência. Às vezes ele não tem essa informação local provável de infecção e ele acha que tem que completar alguma coisa e coloca lá UF Paraná. Aí o Ministério já aciona a gente dizendo que vocês estão com um caso autóctono de malária de novo aí no Paraná, né? Então, muito cuidado, que é o local provável de infecção. Não, e às vezes o digitador coloca a residência lá, né? Então, cuidado com essa UF, cuidado com o município. Principalmente a UF, tá? Porque o Ministério ele vai puxando pela unidade federada que suspeita de infecção. E as outras coisas, as outras informações, vocês vão colocando ali no campo observações adicionais lá, tá? É isso aí. Obrigada. Não? Deixa eu só parar aqui. Gente, vai chegando. Alguém tem alguma dúvida? Aproveitar? Achei. Pronto. Alguma dúvida, pessoal? Não? Não. Deixa eu só colocar mais uma coisa. Conversei ali rapidinho com a Cida. A gente vai olhar os dados do encerramento oportuno de febre maculosa. Está dando uma inconsistência com os dados do relatório Sinan, né? Para a gente avaliar o que está acontecendo. A gente vai corrigir a apresentação para vocês ficarem com a apresentação correta, tá bom? Doutor Enéas. Daniel. Fala, Daniel. Peraí, só para confirmar. Ah, tá. Chegou. Daniel, sabe de malária?
Doutor, só para confirmar aquelas situações do Hemocentro, Ah, né? Porque achei interessante que lá eles fazem o NAT, né? Muitas vezes o isso. paciente é assintomático, aconteceu umas 2 semanas atrás aqui e tal. Então, só para reforçar, por favor. Certo. Então vai funcionar assim. O Hemocentro vai informar para a gente que teve um caso que foi detectado por biologia molecular, mas sai Plasmodium SP. Então ele não define a espécie. Isso é feito depois no segundo momento. Mas a gente não aguarda, né? Então aí eu passo isso para a regional aciona a vigilância do município, que vai fazer busca ativa desse paciente, né? E vai fazer o tratamento dele. Como? Como eu não sei qual é a espécie ainda, né? Vai ser usado o esquema para malária mista, né? Que é o artesunato com mefloquina, o atemetriclubmeflotrina, mais a primaquina. É o esquema da malária mista que vai ser feito para ele. Posteriormente, né, vai vir o resultado desse plasmódio, né? Aí, o último que apareceu aqui foi o plasmódio malari, né? Tem uma forma mais arrastada, pode até ser por isso que ele tenha ficado com portador-são, né? Mas esse paciente já foi tratado. Esse esquema da malária mista contempla qualquer espécie. Mas a vantagem de vir esse resultado é que você completa a ficha depois, pode ser feito posteriormente, né? E aí coloca a espécie lá. Só que naquele campo de parasita do milímetro cúbico e em cruzes, eu coloquei tudo 1, porque não tem opção para o NAT, né? Então, são pacientes que são assintomáticos, tanto a ponto de passar pela entrevista, né, da seleção de caso, e acaba doando sangue. Isso só é detectado pela biologia molecular. Tem uma pergunta ali. Só com teste rápido, positivo, pode entrar com tratamento. Isso. É claro que tem que fazer alguma experiência. Isso. Por quê? É porque o teste rápido ele é excelente. Ele é diferente do teste rápido de dengue. Tá? Ele não cruza. Ele pode até cruzar com outro protozoário, mas é muito difícil acontecer isso aí. Então, ele não cruza com dengue, não cruza com chikungunya, não cruza com leptospirose. Ele é bem estável. Tão estável que até o teste vencido, né, durante um bom tempo, ele ainda continua funcionando, desde que ele core a banda controle. Né, não estou dizendo que é para usar, mas é que você tem o teste rápido dentro do prazo aí. Mas numa emergência, a gente já testou e ele funciona. Tanto que a gente usa eles para treinamento do pessoal de laboratório. Ele é bem estável. Então, só com teste rápido você já pode tratar. Né? Até porque a medicação que serve para vírus, serve, por exemplo, para malária e para ovário também. Mas por que tem que ser feita a lâmina? Porque o malária, né, ele cora outras bandas, o ovário também ele cora outras bandas no teste rápido, eu só vou saber a diferença pela gota espessa ou pelo esfregaço. Né? Então, mesmo que fez o teste rápido, colha sangue também, ou na lâmina, ou de preferência na lâmina e no anticoagulante, e manda para referência para diagnóstico de sangue. Mas já pode tratar com o resultado do teste rápido. Esse exame de sangue depois vai ser mais para ferir o teste rápido, ver se ele está realmente funcionando legal ou não, ver se tem alguma espécie que não está contemplada no teste rápido. Aí sim, ele pode cruzar principalmente com a banda com T1 e T2 do falcíparo. Mas só com o resultado você já pode tratar e a medicação contempla esses outros plasmódios sim. Aí é mais para poder ter certeza do qual espécie que eu vou colocar na ficha do Sinan. Acho que você tem essa pergunta. Por isso que é importante você ter o teste rápido na mão. Tem o teste rápido, colhe sangue, guarda, e com o teste rápido você já trata. Alguma dúvida aí, Daniel? É isso aí? Foi a Áurea que perguntou. Era isso, doutor. Obrigado. Tá aí, Áurea. Tranquilo aí, Áurea? Acho que a Áurea está sem áudio. Sem microfone. Áurea, dá um parabéns para a farmácia aí da tua regional aí, que eu vi lá, tá tudo certinho, viu? Por isso que vocês ficaram com retaguarda. Mais alguma pergunta? Sim, deixamos o teste rápido no laboratório. Isso aí. Se vocês não querem ser chamados no final de semana, à noite, deixa o teste rápido aonde o paciente vai chegar, onde seria uma referência para diagnóstico da malária. Deixa já lá. Tá? Vocês podem ficar com um quantitativo com vocês, como a reposição de estoque depois, mas não fica com vocês. Deixa onde esse paciente pode vir a chegar. Lembrando que não é igual o teste de dengue, que eu tenho lá 5.000 testes. Eu tenho 5 testes. Eu olho lá. Né? Então, assim, é para o paciente realmente suspeito. E qual que é? Aquele que veio de uma área de transmissão. Tá? Isso. Mais alguma pergunta? Não? Sim, o que dificulta é o diluente. Diluente. Então, só para tranquilizar vocês. Então, assim, infelizmente, essa última remessa que veio era uma caixa, acho que com 25 testes e um diluente só. Né? Se você perder esse diluente, aquela caixa não serve para mais nada. O Ministério comentou, na última conversa que teve, que vai voltar a ver os testes individuais. E vem tudo junto ali. Então, vem o dispositivo, vem o diluente, vem a pipeta, vem tudo certo. Até o papelzinho lá com álcool, bebido em álcool. Então, vem tudo certinho ali. Tá? Estilete, está tudo ali. Então, vai voltar a vir individual. Só que eu saiba, não chegou ainda. Né? Mas vai voltar a ser individual. Aí fica mais fácil para a gente distribuir para vocês e para vocês distribuírem para as unidades de atendimento lá. Mas sempre lembrando, suspeitou, usou o teste. Quer dizer, você usou o teste porque suspeitou. Se suspeitou, notifique, porque é por ali que a gente faz o cálculo para poder repor depois. Tá? Mais alguma pergunta? Então, dos outros agravos, mais alguma pergunta, será? Obrigada. Pessoal dos outros agravos, mais alguma pergunta também? Aproveitar? Deixa eu só sentar aqui. Não? Raquel, eu acho que a gente poderia ir para a terceira etapa e para finalizar a vídeo. Você quer que eu tente compartilhar o link por aqui do questionário? Ou você...
Tá sem microfone. Eu compartilho aqui, Manu, pode deixar. Beleza. Pessoal, rapidinho, é só para... Deixa eu só achar o que eu preciso aqui. Foi? Foi. Não estou escutando, Manu. Agora parou de compartilhar, tá parecendo eu. Viajou. Tá, então eu vou voltar para aquela tela lá, e daí você só me dá um retorno, que daí eu vou ficar nela, por favor. Tá bom. Tá certo? Tá certo. Consegue aumentar um pouquinho? Deixa eu ver. Se você fizer Ctrl e rodar a bolinha do mouse, ele aumenta. Tenta. Não, ao contrário. Um pouquinho. Aê! Maravilhoso. Então, beleza. Pessoal, é o seguinte, a gente vai fazer a gente está montando uma estratégia, está pensando numa estratégia de vigilância das arboviroses silvestres. Isso é algo que a gente está em estudo, como que isso vai acontecer ainda. Então, mas para ter uma base das informações que a gente precisa, a gente tem que fazer um levantamento das unidades básicas de saúde rural por município do Paraná, dos 399 municípios. A gente tinha feito uma primeira rodada de investigação dessas informações, então tiveram algumas regionais que receberam um questionário por e-mail. Quando a gente recebeu essas respostas, a gente viu que a gente precisava fazer uma ampliação desse estudo com outras perguntas. Então, como que vai ser feito isso? A gente vai encaminhar para as regionais de saúde esse Google Forms, e ele deve ser encaminhado para todos os municípios das suas regionais. Vocês vão ver que nesse formulário, ele tem, a pessoa que for responder vai falar qual é o município, qual o regional que esse município ele participa, vai colocar o nome do responsável por preenchimento, porque caso a gente tenha alguma dúvida, a gente quer saber com quem conversar depois, né, quando for fazer uma estratificação desses resultados, uma análise mais precisa, e daí a gente já começa perguntando se naquele município tem unidade básica de saúde rural, sim ou não. Se não tiver, a pesquisa já termina por aí. Se tiver, vem num segundo bloco de informações, perguntando, então, quantas unidades básicas de saúde rural tem nesse município, e aí, de acordo com do que for respondido, se tem 1, 2, 3, vai abrir um bloco de perguntas para cada unidade básica rural. Então, se você respondeu que naquele município tem 3 unidades básicas rurais, vão abrir, então, 3 blocos de perguntas, e daí são perguntas mais precisas sobre aquela unidade. O nome da unidade, o CNES, essas informações aqui são muito importantes para a gente poder conseguir depois lidar com o georreferenciamento, ou pegar informações no cadastro. Qual é o número de usuários cadastrados nessa unidade básica de saúde? Qual é a média de pacientes atendidos por semana? Quantos dias essa unidade ela fica aberta para atendimento do usuário? Quantas vezes essa unidade básica de saúde retém a presença do médico para poder fazer atendimento naquela população? Qual é a característica desse atendimento, se é misto, né, se é livre demanda e agendado, ou se é só livre demanda, ou se é somente atendimento agendado. Se essa unidade básica, ela possui mini postos, porque existem alguns municípios que a unidade rural é muito grande, então tem uma unidade básica de saúde rural, e ela tem alguns mini postos cadastrados vinculados àquele CNES. Então, porque quando a gente fala daquela unidade básica, a gente está querendo falar, inclusive, desses mini postos. Então, o formulário é básico, assim, e a gente pede, isso está escrito aqui bem no cabeçalho do formulário, que esse preenchimento, ele aconteça até... eu parei mesmo o compartilhamento, Manu, que ele aconteça até o dia 24 de outubro. A gente precisa, porque são informações que a gente acredita que o município, ele tem de uma forma rápida de acessar e colocar isso no formulário, e a gente precisa ter essas informações o mais rápido possível, para tentar montar essa vigilância agora nesse período que a gente está num período de baixa transmissão. A gente sabe que quando começar o calor, e o calor esse ano, provavelmente pela laninha, essas condições climáticas todas, ele tem demorado um pouco mais a chegar em alguns locais aqui do estado, mas a gente sabe que está próximo esse período. Então, novembro, dezembro, a gente já espera que aí tenha um aumento, então, uma melhora das condições, né? Condições mais ideais para esses vetores eles se multiplicarem, e aí começa a transmissão das arboviroses, de fato, naquela escala que a gente está acostumado. Então, por favor, sejam breves, então, para poder passar esse formulário para os seus municípios, então eles já vai ser disponibilizado já hoje para vocês, então pensar como que isso vai ser feito. Se vocês acham, e aí a comunicação da regional com seus municípios, usem a forma de comunicação que vocês estão mais acostumados. Se vocês vão enviar isso por e-mail, e vão fazer uma vídeo para explicar para os municípios, se vocês vão enviar por e-mail, vão colocar no grupo do WhatsApp de vocês, achem a melhor forma de fazer essa transmissão, então, desse formulário, e que eles sejam enfatizar que as informações, então, cheguem até nós no dia 24 de outubro.
Eu não sei se eu consegui explicar, se a Manu, ou se alguém mais da equipe quiser pontuar alguma outra coisa. Gente, por favor, eu gostaria de pedir que todas as regionais que estejam aqui, se tiver alguma dúvida com relação ao formulário que a doutora Raquel acabou de apresentar, aproveitem para tirar as dúvidas agora, porque esse levantamento para nós ele é essencial, para que a gente possa traçar algumas estratégias aqui, principalmente pensando nas arboviroses que são consideradas silvestres, e a gente precisa que a informação que venha no formulário, ela venha o mais precisa possível, né? Então, se tiverem alguma dúvida, aproveitar agora para poder esclarecer, para vocês poderem repassar depois esse link para os municípios. Alguma coisa, pessoal? Ficou claro tudo que a doutora Raquel apresentou? Só assim, mais naquela região da banana, da plantação da banana, seria todos os municípios do Paraná. Nossa proporção. Viu, ô Manu, de repente, se alguém quiser preencher, fazer um teste antes de compartilhar com o município, é bem rapidinho, gente, dá para, de repente, até fazer isso agora, já preencher, né, e aí, se tiver alguma dúvida, a gente já aproveita e já esclarece já. Isso. Eu não sei se vocês... Não sei se você... A gente ainda não passou, né? O link. Aí eu vai colocar no chat. Link do participante. Isso. Tá bom. A gente vai encaminhar, né, Raquel? Se vocês conseguirem mandar uma prévia depois, lá por quarta-feira, dia 22, porque sempre tem os atrasadinhos, daí a gente cobra os atrasadinhos, por favor. Daniel, pode deixar. A gente dá uma puxada no relatório ali, vê quem que já respondeu ou não, e daí passa uma prévia para vocês. Pode deixar. E a gente passa isso por WhatsApp, pode ser, Manu? Combinar de passar isso por WhatsApp? Manu? Pode. Beleza. No grupo do boletim, né? Beleza. E, gente, quem for testar o formulário, coloque assim, nome teste, UBS teste, só para depois a gente desconsiderar. Era isso que eu ia falar. Coloca tudo teste, nos campos abertos, que tem que escrever alguma coisa, escreve teste, que daí depois a gente vai excluir essas informações. A gente vai mexer com... Então, só mostrar então onde ficar. Vamos mostrar. Mais alguma dúvida com relação a esse item, pessoal? Qualquer coisa também a gente está disponível ali no grupo, né? No grupo do boletim. Vocês têm o meu contato, o contato da gente aqui. Vocês podem escrever, podem ligar, fazer sinal de fumaça, que a gente vai respondendo, né? A Josi queria mostrar para vocês, para a gente finalizar, desculpa, aonde que a gente tem as planilhas do Qualifica Assinante. Josi, você quer que eu mostre? Mostra aqui. Espera aí, gente, eu vou só compartilhar de novo a tela, né? Só um pouquinho, João. Acho que a gente tem que compartilhar. E aí a gente... Entra ali na pasta do ADDD. Isso, SBS. DDD. Ali, primeiro. Andrei. Eu acho que eu não tenho aqui essa pasta. Eu não tenho. Peraí. Vamos ver se a gente consegue compartilhar em outro lugar. Deixa eu ir lá, então. Peraí que a Josi vai tentar compartilhar ali do computador dela, gente, que é que eu não tenho essa pasta. Ótimo, né? Maravilhoso. Vou tentar mostrar para vocês uma coisa que eu não tenho aqui. Mas a Josi já vai mostrar para vocês o computador dela. Daí já fica certinho essa informação. Assim que a gente terminar a vídeo também, eu vou encaminhar na sequência já a apresentação, né, com o link da gravação. Então, nos próximos dias, eu acredito que já consigo compartilhar isso com vocês. E o link do formulário a gente também encaminha por e-mail, né, Raquel? Isso, Manu. Sim, Jô, estou enxergando. Oi, estão me ouvindo agora? Sim, Jô. Eu não tinha percebido. Tá. Como é que eu volto lá? Vocês estão vendo? Vocês estão visualizando a minha tela? Sim, Josi. Tá. Então, aqui é a pasta da SBS DVD TV regional. Dentro de uma pastinha de boletim, onde a gente coloca toda semana as bases DBFs. Aqui tem os períodos, como era período, e tem uma pastinha de 2025. Aí tem as bases DBF, ensino online, ensino net, decretos municipais de município em situação de emergência, monitoramento do GAL, que a gente está colocando, voltamos a colocar agora, vamos voltar a colocar essa semana. Já colocou? Já colocou, que é o monitoramento que a gente está tirando do GAL, que tem uma lista com todos os casos com o resultado de exame de PCR, tá? Tanto faz EBC como arbovirose. E tem aqui, ó, a qualificação SINAM.
Aqui nós temos o chikungunya, que tem 2024, está o banco, tem cada regional tem uma pastinha, e aqui tem tem todas as regionais juntas, se alguém quiser abrir, tá? E dentro de cada regional tem o específico de cada município. E 2025 a mesma coisa. Aqui tem de todos os regionais juntas, e aqui tem as pastinhas específicas com cada município de cada regional. De dengue é a mesma coisa, tá? É só voltar aqui, qualifica Sinan, dengue. Segue o mesmo raciocínio de chikungunya. E temos também aqui a análise do Sinan relatório. Aqui tem 2024. Isso. Aqui tem já os resultados do relatório do Sinan, com os cálculos, já calculado com o indicador. Peraí, tem muita coisa aberta na minha tela. Aí temos, aqui é exclusivo isso aqui é um banco de dados? Da febre amarela, exclusivo da febre amarela. Da leishmaniose, a gente tem, vamos ver se ele abre. Pequena quebra. Leishmaniose. Então aqui tem duas abinhas aqui, leishmaniose tegumentar. Oi. Só não está aparecendo a planilha de Excel, não sei se está na outra tela sua. Está na outra tela? Apareceu agora? Não. Parou aqui. Eu parei? Não parou o compartilhamento. A gente só está vendo aquela tela que você mostra onde estão os arquivos. Sabe, a pasta da rede. Parou. Ó, a tela do arquivo. Como é que eu faço agora? Põe assim o campo aqui e tira o compartimento e põe de outro. Tirar o compartimento? Ou entra aqui na janela. Isso. Agora aparece? Sim. Tá, então essa pasta é da leishmaniose. Então temos a leishmaniose tegumentar humana e a visceral. Então é só colocar um filtro e selecionar aqui os municípios. Até eu posso colocar regional aqui, depois eu faço isso, eu vou colocar uma coluna com as regionais para facilitar. Então cada regional pode filtrar a sua regional e consegue verificar os que têm encerramento inoportuno. Tá? Então dá para verificar, por exemplo, 2025, ainda dá para tentar fazer encerramento oportuno. 2024, mesmo que mude, pode ser que o Ministério considere que está inoportuno, tá? A não ser que seja uma notificação em dezembro, que ainda pode ser que não deu 180 dias. Aí teria que fazer um cálculo para verificar. E a visceral a mesma coisa, tá? Então, a gente vai colocar aqui mais um campinho de regional. Agora eu fechei tudo. Esse é o output, né? Saída. Esse aqui... Tá. Aí, além disso, ainda temos aqui um relatório. Tá vendo aqui de todas as notícias? Vocês estão vendo o relatório? A gente está vendo a planilha. E agora? Tá vendo o relatório? Então, o relatório sai aqui por agravo. A gente não conseguiu... Nesse relatório, ele sai padrão todos os agravos, não sai só os transmitidos por vetores. Mas aqui sai o número da notificação que ele está considerando que está com encerramento inoportuno, tá? Então, aqui sai todos eles, ó. Está lá na ficha, dá para vocês avaliarem e encaminhar para os municípios da sua área de abrangência. Esse é de 2025, aí tem de 2024 também. Esse aqui é um relatório condensado por município. E aqui de 2025 também sai um relatório condensado, inclusive com os cálculos de oportunidade para cada município, bem legal. E aqui sai a lista, de novo, de todos os agravos com as suas respectivas fichas que não foram encerradas oportunamente. Eu acho que é isso. Se caso alguma regional não tenha acesso a essa pasta, mande no grupo do WhatsApp lá do boletim, que a gente informa qual o caminho que tem que pedir para o NI mapear na máquina de cada pessoa, tá bom? Excelente, Josi. Excelente. Mais alguma coisa que você queira mostrar, Josiane, que você queira falar? Não, é isso. Vou parar o compartilhamento. Pronto. Pessoal, então, deixa eu ver, eu acho que a gente não tem mais nenhuma dúvida, ninguém aqui se manifestando no chat, tá? Não sei se mais alguém quer fazer alguma colocação. Ainda não terminou. A Michelle está me perguntando um negócio aqui. Então tá, pessoal, mais alguma coisa? Senão a gente poderia, eu acho que, encerrar o vídeo. Eu agradeço a presença de todos aqui das regionais de saúde. Eu acho que foi muito produtivo, né? Como a gente comentou com vocês, a gente vai ficar com essa vídeo gravada, então vou poder passar para vocês. A apresentação, a gente também vai poder repassar para vocês. Então, nos próximos dias, a gente vai encaminhar isso tudo por e-mail para vocês, inclusive o questionário, né, para vocês poderem compartilhar com os municípios e a gente fazer esse levantamento.
agradecer a todos vocês, dizer que a gente está aqui à disposição, né, para tirar dúvidas, e, por favor, que essas informações, então, sejam compartilhadas com as equipes municipais, e também peço que compartilhem com os técnicos das regionais de saúde, que são responsáveis pelos outros agravos que a gente comentou aqui, que a gente trouxe informação, que também são agravos de transmissão vetorial. Tá certo? Então, agradecer a todos mais uma vez e desejar uma excelente semana para todo mundo de trabalho. Obrigada, pessoal. Obrigada, equipe. Até a próxima.